Amanda, agora o povo tá indo longe demais. Deram pra implicar até com a fibra, dizendo que fibra não é tão importante assim. Todos nós sabemos a importância da fibra, que sem fibra numa alimentação nosso intestino não funciona, que para ter uma alimentação saudável ela tem que estar presente. O que você acha disso, Amanda? É ou não é um absurdo? Ora. Parece que a Margarida acordou querendo confusão. Pra que mexer num vespeiro desse, não é mesmo? Existe uma expressão francesa que diz o seguinte: Problème, cherche la femme. E eu tô disposta a honrar essa expressãozinha infame. Meu único pedido vai ser: fique até o final. E, logicamente, sente-se. Fibra alimentar é a fração dos alimentos de origem vegetal. Dentro dos corpos dos seres humanos, a fibra se comporta como um componente não digerível, que atravessa grande parte do sistema digestivo sem ser absorvida. Sendo assim, nós precisamos eliminá-la. Isso acontece porque nós não possuímos enzimas capazes de quebrar certas ligações químicas presentes nas paredes celulares das plantas. Existem dois tipos de fibras: as fibras solúveis, que são fibras que se dissolvem em água, formando uma substância gelatinosa. E as fibras insolúveis, que são fibras que não se dissolvem em água e têm maior função estrutural nas plantas. Dito isso, vamos prosseguir. A popularização massiva da recomendação de fibras começou na década de 70 no Reino Unido. A chamada hipótese da fibra foi popularizada pelo cirurgião Dennis Burkitt. Só lembrando para vocês que década de 70 na história da humanidade é assim equivalente a ontem, ok? Ele sugeriu que várias doenças modernas estariam associadas a dietas pobres em fibras. Burkitt observou que algumas populações africanas tinham menos constipação, menos câncer de cólon, menos diverticulose, e atribuiu isso ao alto consumo de fibras. Essas ideias foram divulgadas no seu livro Don't Forget the Fiber in Your Diet, de 1979. A partir daí, diretrizes alimentares começaram a recomendar de 25 a 35 gramas de fibras por dia. A indústria dos alimentos criou cereais, barras e produtos ricos em fibras. Porém, a crítica principal é que essa hipótese foi originalmente baseada em um estudo observacional, comparações populacionais e a famosa correlação e não causalidade. E os problemas apontados por pesquisadores foram: primeiro, populações africanas tinham muitos outros fatores diferentes. Não haviam ultraprocessados, ou era muito baixo o número, mais atividade física, menor obesidade, menos açúcar refinado. Ou seja, não dava para atribuir tudo à fibra. Nos Estados Unidos, o discurso high fiber coincidiu com a expansão de grandes fabricantes de cereais matinais como Kellogg Company, General Mills e Post Consumer Brands. Coincidiu. Isso gerou um mercado enorme de produtos com fibra adicionada, incluindo barras de cereais, pães industrializados, suplementos de fibras. Críticos argumentam que muitas vezes esses produtos eram altamente processados, mas ainda assim eram promovidos como saudáveis, pura e simplesmente por conter fibras. E aqui vai um ponto sensível na ciência da nutrição, que é o financiamento das pesquisas. Diversos estudos sobre nutrição nos Estados Unidos foram financiadas por entidades da indústria alimentar, incluindo grupos ligados a grãos e cereais. Críticos da literatura apontam que estudos financiados pela indústria tendem a apresentar resultados mais favoráveis aos produtos estudados. E esse fenômeno não é exclusivo da fibra. Ele ocorre também no açúcar, bebidas, gorduras, suplementos. Então a indústria alimentícia teve uma carta branca da seguinte situação: o alimento pode ser um lixo, mas ele tem fibras, então pode consumir à vontade. Porém, alguns estudos clínicos começaram a mostrar coisas curiosíssimas, como, por exemplo, em constipação severa, reduzir fibras melhorou sintomas em alguns pacientes. Artigo de 2012, World Journal of Gastroenterology. Pacientes que reduziram as fibras tiveram menos distensão, menos dor, melhor trânsito intestinal,
E isso levantou uma pergunta: será que a fibra ajuda mesmo todo mundo? Agora uma rápida explicação de como a fibra atua em dietas que não são das melhores. Me acompanha. Quando você come um alimento que tem carboidratos, mas não tem fibras, o açúcar é quebrado e absorvido muito mais rápido no intestino. Isso faz a glicose subir rapidamente no seu sangue. Quando existe fibra junto, duas coisas acontecem. Primeira, ela forma uma espécie de gel no intestino. Esse gel deixa a digestão mais lenta. Segundo, ela atrasa o contato do açúcar com a parede do intestino. Então o açúcar entra mais devagar no sangue. Resultado, a glicose sobe mais lentamente. Então a regra do jogo é clara. Se você come alimentos industrializados ou ultraprocessados com frequência, você precisa de fibra sim. Outro ponto muito sensível nessa discussão sobre fibras é com a galera da carnívora. Muitos alegam terem uma melhora significativa na motilidade intestinal durante a aplicação da dieta. Será que isso é possível mesmo? Um artigo recente, publicado na revista científica Frontiers in Nutrition, de 2024, analisou pacientes com colite ulcerativa e a doença de Crohn. Esses pacientes adotaram uma dieta carnívora ou cetocarnívora. A dieta utilizada foi carne, ovos, gordura animal, pouquíssimo ou nenhum vegetal. Resultados: todos os pacientes tiveram melhoras clínicas. Houve um aumento importante nos scores de qualidade de vida de alguns, e muitos conseguiram reduzir ou parar os medicamentos. Os autores concluíram que dietas cetogênicas carnívoras podem ter potencial terapêutico nesse tipo de doença, mas que ensaios clínicos maiores são necessários. Uma coisa também é certa: existem povos que prosperaram na ausência total de fibras. E isso tem que entrar no debate também. Mais uma vez, nós precisamos analisar. Nem tudo é para todo mundo. Isso a gente já sabe. Tanto na questão da fibra, quanto na questão da exclusão total dela. O mais importante é usar o bom senso e observar o próprio corpo, pois é isso que vai te salvar. Em um mundo onde cada pessoa fala uma coisa e nós parecemos baratas tontas atrás da verdade, todos estão esperando por alguém que salve a lavoura. Mas esse alguém não vai chegar. Eu, você e todos nós concordamos em uma coisa: esse vídeo merece compartilhamento. Te espero amanhã.